Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Arena CBN. Oferecimento Munkmac, locação de caminhões Munk e guindastes. Munkmac.com.br. Apresentação: Eliel Almeida. Quatro horas e 6 minutos. Muito boa tarde para você que está com a gente na Central Brasileira de Notícias. Amigo meu que tá igual velho, eu não aguento. Chegamos, hein, turma? O Arena nesta terça-feira. Terça-feira é dia de Libertadores da América. Para alguém, menos para os brasileiros, né? O Braga, nosso Braga. Bragantino. Copa do Brasil, hein? Bragantino estará na Libertadores hoje. Contra, como diz o Carlão no CBN Esportes, contra o Alcaz. Nossa Senhora. Águilas Douradas. Ou Agúdias Negras, como diz o Fábio Scheib, né? Enfim, bom, tem bastante coisa. Eu vou falar mal de quem faz o estúdio CBN, hein? Porque quando tava o Guarizo desligava o ar-condicionado. Agora, quando é a Sandra também desliga o ar-condicionado. E nós somos em 4 e olha lá de vez em quando o Scheib também. Putz, quando tá o Scheib... É um cheiro de urso que eu vou te falar. Jesus. Boa tarde, meu caro William Cabelo, tudo bem? Boa tarde, Eliel, Lupe, Carlão, Fábio Scheib. O Arena começou faz uma hora, aliás, a redação, começou. Né? Em Alto Astral, né? Que bom, sempre. Alto Astral. A gente se odeia, mas não expõe isso, né? Isso fica nas internas, né? Fica nas entranhas. No calabouço. Mas o que é Alto Astral também é o saco. Que hoje é Guarani. Ué? Mudou? Caramba. Não. Você mudou em cima da hora? Um dia é Guarani. Mas semana passada foram 3 dias seguidos, pontos. Negativo. Tá bom. Tudo bem, Carlão? Boa tarde. Tudo tranquilo, Eliel Almeida. Boa tarde a você. Boa tarde ao glorioso William Cabelo, Antônio Lupe e Fábio Scheib. Boa tarde pra você, Antônio Lupe, tudo bem? Ele não viu que nós tava resenhando. Ele não viu, né? Você jogou a bola, a gente não dá prestando A gente tava conversando aqui, cara, mas tudo bem. Tá resolvendo um problema grave aqui. Tudo bem, Lupe? Tudo bem, Eliel? Boa tarde a você, Cabelo, Carlão, Scheib. Atenção, hein? E a todos que estão nos acompanhando. Hoje, dia 27 de fevereiro. Dia do quê? Hoje é o Dia Nacional da Pessoa Idosa. Olha isso! Parabéns aí. Em nome do Fábio Scheib, estendo parabéns a todos os nossos idosos. Exatamente. A partir de qual idade a gente pode considerar classificar, idoso? né? Eu acho que 65 anos. 65. Eu não concordo com a tese dos 60. Acho que tem que ser 65 anos. Porque nós ainda somos jovens ainda. Como diria o grande filósofo que participou do seriado Chaves, Kiko. Muito bom essa música. Mas tem a turma do Kiko, né? Tem muito o boa. Zinho. Não, essa não. E hoje, o lindo, né? O lindo, e tem o outro Branco, lá. né? Para! E tem o... era o último esse. E tem o dia nacional. Hoje é dia também do Dia Nacional do Livro Didático. Olha que só, legal, hein? Que coisa boa. Qual o último livro que você leu, Cabelo? Eu reli e outras poesias, que é uma reedição do único da obra de Augusto dos Anjos, com poemas adicionais que não foram lançados na obra original de 1912. Ou seja, ele leu o livro e agora ele só leu a parte final, né? Não, Isso. reli por completo. Pareceu A os tempos obra, de estudante, né? Qual foi o último livro que você leu, Cara, Carol? eu tô lendo, tá difícil de terminar, que ele é grande, a biografia Gibi. do Federer. Boa. Roger Federer. Mas é boa a Faz biografia. um ano Boa, que o boa. Arena tá no ar. Ano passado ele falou que era Perguntei a mesma Cara, coisa. mas eu Exato. não consigo terminar, velho. Eu tô terminando de gigante. ler a biografia de Barack Obama. Barack Obama. Pô, o livro do Federer tem 500 páginas. Ou do Obama, mais ou menos. É duro, difícil. Boa tarde, Fábio Scheib. Qual foi o último livro que você leu, Scheib? Não tem livro, né? O Scheib faltou na escola, mais tempo. Ele deu aquela rápida passada na biblioteca, né? Com mais de 1.500 exemplares que ele tem na casa dele. Como o Arena também é cultura, Cultura. vamos, né? Porque nós perguntamos direto aqui qual jogador que tá idoso, qual jogador que é desaposentadoria, sei lá. Qual o último livro que você leu, ouvinte? Sim, boa. Qual o último livro que você leu? Manda aí. Até porque isso é compartilhar Exato. experiências. É um clube né? de leitura do Arena. Sarau. O Sarau. É um sarau. Sarau. É isso aí. E Sarau, exatamente.
O Clube do Livro do Arena. Manda pra gente aí. Qual o último livro que você leu? 991869070. Posso falar o meu? Você não perguntou? Pode, manda aí. Opa, muito obrigado. Ari Pensei- Toledo, Você né? ia falar, não, isso aí é Instagram de noite quando eu vou dormir. O livro se chama O Futebol Explica o Brasil. Olha. Já leu esse livro? É Eu muito já li esse interessante, livro, é muito viu? bom. É muito bom. Tem fatos que marcam a história do Brasil e que, consequentemente, o futebol tá ali do lado. Então é muito interessante, viu? Eu tô gostando de ler. Eu já li. É a segunda vez que eu tô lendo ele. É um livro bom esse. Muito O bom. último que eu comprei, eu lembro também, que foi o Almanaque do Fernandópolis, do Gil Cipriano, que Do tem PFC? do PFC, história completa e todas as fichas técnicas. Fábio legal. Chaves voltou ou não? Vai ter que ser eu que vou mandar ele dormir. Não, vai dormir, Fábio Show. Ó, o ouvinte mandou aqui, ó. O último livro que eu li, O Rei dos Dividendos. De Darcy Filho. Olha quem voltou lá. A Papai saga do filho de imigrantes pobres que se tornou o maior investidor pessoa física da Bolsa de Valores do Brasil. Muito bom, hein? Boa. Legal, esse é bom. Bela dica. Teve outro aqui, ó, Sapiens. Esse também é grande. Sabe um livro que eu gostaria de ler? Qual? Aquele... É muito grande, né? A Divina Comédia de Dante Alighieri. Dante Alighieri. Eu li parte, mas não cheguei no umbral lá nas outras partes. Mas é um livro Mas, muito cara, grande. livro, que nem eu tô vivendo essa experiência há muito tempo do Federer, livro grande, chega uma hora que Você satura, você né? fica na obrigação de terminar, mas tá cansado. Você não consegue, né? é verdade. Tem um livro também bom que a gente, pessoal, quando tava no ensino médio, lia bastante. Eu não li, mas eu tenho vontade, porque eu lia só algumas páginas, que eu era preguiçoso na escola, né? O Escaravelho do Diabo. Que era a coleção Vagalume. Isso. Nossa. Da coleção Vagalume, né? Mais Esperto que o Diabo, Roberto de Americana. Ah. Mandou aqui pra gente. Boa também. A Ilha Perdida. Capitu. Mandou aqui o Alexandre Pio. É irmão do Rafael Pio? Acho que sim. Esse é que o Piuzão. Fisionomia parece. Mas pelo que eu sei, o Piuzão Moore tem um casal, né? Rafael Pio. Ó, esse filme é bom, hein, velho? Meu Pé de Laranja Lima. Isso aí Esse virou livro é novela, bom, virou filme, virou tudo. Virou tudo. Bom livro, bom livro. Vai mandando aí, gente. O último livro que você leu faz parte aqui do Arena hoje, porque hoje é o dia do quê, Lupe? Hoje é Dia Nacional do Livro Didático. Se é Dia Nacional do Livro Didático, claro que livro didático é uma coisa, livro de literatura é outra, mas nós vamos homenagear o livro. O ouvinte mandou aqui, ó, Nunca, de Ken Follett. A Terezinha de Itu mandou pra gente. Esse é bom também. Nos abraça. Né? Eu nunca li esse livro, Terezinha. Boa tarde a todos. O último livro que eu li foi A História Oculta do Satanismo. Cara, o pessoal é muito religioso, né, velho? São várias. Tá louco. Você vê que são opiniões ecléticas, né? São opiniões. Ó, o Emerson várias tá dizendo aqui, ó. vertentes. O último livro que eu li foi 50 Tons de Cinza. Esse é bom, pô. Eu assisti o filme, o livro não. Ah, é, Carlão? Mas aí eu acho que é melhor. Picante. Então, mas por tudo que mostra o filme, eu acho que assistir o filme é melhor, né? Você vê, né? Não é? Traz É que no aquela- livro você desenha na mente, né? Também. Cria o também. imaginário. Né? Exato. E aí, uma das grandes. No dia Peculiaridade. 27 de fevereiro de algum tempo atrás, a Ponte Preta esteve em campo. Não, Ah, foi o Guarani? o senhor está equivocado. Olha só, o Guarani esteve em o campo. Guarani esteve E em no campo. mesmo ano dessa partida do Guarani contra Mogi Mirim, contra Sapão. o Sapão, essa música era lançada neste ano. Que isso. Muito bom. Quem canta? Quem canta? Vamos ver, tá. Amorim. Yahoo. Igual. Não, cara, não. Nath Roots, né? Não, Nath Roots é mais recente. Essa é uma banda mais antiga. Plant Ramp. Que fez sucesso no fim dos anos 90, depois começo ali dos anos 2000. É uma banda que o vocalista tem aqueles dreads maravilhosos. Grande o Rapa, sou fã do Rapa, velho. Sou fã do Rapa, muito fã. Boa. Se você sabe, então, quando foi esse jogo, o ano desse jogo, manda aí, além, é claro, de mandar também o livro que você leu aí, no último livro que você leu, tá bom? 991869050. Ó, esse livro é muito bom que o ouvinte mandou aqui, ó. 70, hein, Léo? 70. Ah, eu falei 50, né? 50. É 991869070. Se não der 70 de novo. Cartas a uma jovem terapeuta. Essa é boa. Essa é boa. Esse livro é bom. Você já leu, Carlão? Não. Esse Bom. é muito bom. Muita gente mandando. Manda aí, ó. 991869070. São homenagens aí que estamos fazendo ao Dia Nacional do Livro, tá bom? Livro didático, mas também vale. O Fábio Chaves voltou, Daniel? Ainda não?
Só um pouquinho? Então vamos pro intervalo, a gente volta já. Arena CBN. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. Aluguel de Munks, guindastes, transportes de máquinas e mudanças industriais é com a Munk Mac. Equipe altamente especializada em içamento e remoção industrial, somado à maior frota de guindastes e munks do mercado. É com a Munk Mac. Atendimento imediato para Campinas e região, com transporte para todo o Brasil. Deixe o serviço pesado com a Munk Mac. Informações 19 3279 0005. munkmac.com.br. Venha molhar as palavras no Gil Rosário com uma promoção imperdível. O melhor chopp na casa mais tradicional de Campinas está com preço especial. De segunda a quinta-feira, a partir das 17 horas, o chopp Claro no Giovanetti Rosário sai por apenas R$ 7,99. Convide seus amigos para um happy hour e experimentem o que há de mais saboroso na vida. Giovanetti, historicamente o melhor. Se beber, não dirija. Promoção válida somente para a unidade Rosário. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Doar sangue é um ato de solidariedade e um gesto de amor ao próximo. Imagine ser o herói de alguém, trazer esperança e dar uma segunda chance a quem mais precisa. Quem doa sangue tem o poder de salvar vidas. E você, o que está esperando? Seja um doador. Ligue para o Hemocentro ou banco de sangue mais próximo e agende sua doação. Eles estão de braços abertos para proporcionar uma experiência segura e confortável. Neste momento, alguém precisa de você. Faça uma boa ação. Doe sangue, doe vida. Uma iniciativa CBN Campinas. Champions Beer, o maior festival de cervejas artesanais de São Paulo, onde você escolhe o campeão. Galeria Shopping, 14 cervejarias, 18 super shows, entrada gratuita, de 1 a 3 e de 8 a 10 de março. Confira a programação, @Champions_Beer_. Se beber, não dirija. Arena CBN. Apresentação: Eliel Almeida. Sou eu. 4 horas e 19 minutos de volta com a Arena. O ouvinte mandou aqui, ó, tudo sobre o amor de Bell Hooks. Livro necessário, mandou pra gente. Tem outro aqui, ó. Notas sobre o anarquismo. Rodrigo Rufino, obrigado, Rodrigo. Obrigado. Tem outro aí que mandou também. Rapaz, é Cidade Negra, seus cabeça de ovo. O que seria um cabeça de ovo? Eu também fiquei na curiosidade, mas é Cidade Negra mesmo? É um egghead. Cidade Egghead. Egghead, yes. É do Tony Tornado lá? Tony Garrido. Ah, Tony Garrido. isso. Achei que você ia falar o Gerson King Kong. É deles? Ele Essa fez Cidade Negra. Orfeu, né? Orfeu. Sim, Ele sim. fez o filme. Protagonista. então. Ué, quase que eu sabia. falo do ano. Pela viradora ainda, né? Não, segura 94 aí, não fala não. O Rodrigo Del Boni, de Valinhos. Obrigado, Rodrigo. 93. Aí. Boa tarde, meu último livro foi Os Segredos da Mente Milionária, de Harvey Eker. Paulo, do Parque Tropical. Onde fica o Parque Tropical, Carlão? Parque Tropical ao lado do Jardim Santa Lúcia, né? Santa Lúcia. Aquela região Não é ali. bom confiar no Carlão, porque outro dia a gente perguntou Não, pro pai. o problema de Ele GPS errou. é o Shaibe. O Shaibe tem uma dificuldade com o Eu GPS. errei o do... Aquele bairro, o cara No deu Vila uma Nova, bronca. Vida Nova. Vida Nova, errei. Você errou por 35 quilômetros, mas Mas errou tá bom. pouco. Quem nunca errou? É a Não. margem de erro. Aliás, ontem, hein, Fábio Chaib no GPS nota 0, hein, cara? Deus me livre. Ele quase deixou a gente numa situação delicadíssima. O hein? Guilherme de Abreu tá dizendo aqui, o único livro que ele leu foi a Bíblia. Olha aí. É um livro. legal. É um texto. livro. Opa. Exato. Harry, Peppa e o Mundial Secreto. Isso aí foi uma zoeirinha, né? Eu acho que tem uma referência aqui. Tem a- uma a zoeirinha. 1951. Quis hein? fazer gracinha? Quis fazer uma gracinha. Quis fazer gracinha. Ele quis fazer uma gracinha Eu pro primeiro acho. campeão mundial. A Revolução dos Bichos.
É sobre o Arena esse livro? Não cheguei a ver totalmente, não. Francisco de Assis, o ouvinte mandou aqui mensagem pra gente. Tem gente mandando até foto. Não, isso aqui não é livro, não. Isso é revista adulta dos anos 80, 90. Não posso falar no ar. O ouvinte mandou aqui, Karine de Paula. Cuidado aí, hein? Boa tarde, amigos. Acabei de ler ontem o capítulo 6, foi escrito pela minha filha. Que livro é esse aqui? Proteção de dados pessoais e compliance digital. Legal. Aliás, o ouvinte muito mandou. Na moda, né, hoje. Não é nem moda, né? Muito necessário, compliance. Os dados. O LGPD, último livro né? que li foi Império da Dor. Que isso, hein? Agora estou lendo a biografia do Federer. Aí, Carlão. Nossa, vamos ver quem vai terminar primeiro? Thiago Medeiros. Eu acho que é o Thiago. Thiago Medeiros. O Carlão pergunta o livro ano passado. Tô na biografia do Chico. Tô quase Então, acabando. mas eu quero ler porque o próximo é o do Abel Ferreira, que eu fui presenteado por Fábio Scheib. Cabeça quente? Não. Só que é o volume 1. Cabeça fria, coração quente. O último livro lido por mim foi O Grande Conflito. Almir mandou pra gente. Obrigado, Almir. O Homem que Calculava. Daniel Souza. Muita gente mandando aqui, hein? Isso é bom, né? Muitos livros. Pessoal letrado do Arena. Aliás, né? uma pesquisa que vai contra até a maneira de se comportar do programa. Com certeza. O Amarildo também falou Sapiens aqui. Aí, olha. Bastante gente lendo esse livro Sapiens, hein? Sério? Não sabia, não. Esse não pode. Esse aqui tem a ver com política. Ixi. Cuidado. Não, mas se for livro, não tem problema, ué. O que não pode. O fanatismo é o que não pode. Um cadáver ouve rádio? Olha lá o rei do GPS. O que é esse? Um cadáver ouve rádio? O cadáver não é da coleção Vagalume também, não? Luiz Fabiano de Porque tinha os Americana. Caravelha do Diabo, tinha Como é que chama? Um Cadáver ouve rádio. Esse eu não sei, hein? Enfim, coleção Vagalume. O Doce foi muito Veneno do sucesso na Escorpião. década de 80. Um cadáver. Deixa eu ver se é Coleção da... Vagalume? Deixa eu ver se é da coleção Vagalume. Não. E o primeiro livro que eu li. O Marcos de Campinas está dizendo aqui, no dia do livro didático, uma homenagem ao livro didático mais importante da vida de muita gente, 40 a mais. Cartilha Caminho Suave. Assina Marcos embaixo. de Campinas, obrigado, O primeiro Marcos. livro que eu li chamava-se Veludinho. Era a história de um passarinho que morreu. Outro dia eu tava vendo as coisas em casa, as coisas velhas. Oxi, não. Aí eu peguei esse livro, Veludinho, tinha uma carta que meu pai escreveu, Olha me só. homenageando. Se não me falha a memória, o primeiro que eu li foi As Aventuras de Pedro Malazartes. Pedro Malazartes. Pedro Malazartes. Eu achava senhora. um barato. Nossa, 1951. Eu sou tiozão, né? Você tem um antialérgico aí? Porque o cheiro de Natalina dominou, hein? Nossa, mãe do céu. Bom, Fábio Scheib tá ok? Agora tem condições? Tudo bem, Scheib? Você se perdeu de novo? É isso? O que aconteceu? Alguns problemas aí na internet, mas tá tudo ok agora. Sabe aquele Falando em negocinho livros, que vem, falando ô em Scheib, livros, sabe viu, aquele Léo? negocinho que vem no fim da conta, cheio de risquinho? Aquilo chama-se código de barras. E aí você escaneia com o celular no aplicativo do seu banco, que você nunca mais vai ter problema com a internet. Não, mas acho que não foi por aqui, mas tudo bem. Vamos, bola aqui. O problema de Vida que internet segue, é igual né, ping-pong, feliz. né? Não, o problema é aí, não. O Vida problema que é segue aqui. feliz. Não, o problema é aí, não. O problema é aqui, não. O problema é aí. Fala de livro aí, Fábio Eu Scheib. tava falando de se perder, eu queria saber uma informação, se o Cabelo ele sabe esse detalhe, essa informação. A gente falou de Montemor ontem, né, GPS. Se ele conhece o nome do estádio lá de Montemor que a gente passou. Muito José bonito Freitas de estádio. Guimarães. Que isso? Olha só. Que era a sede do... Aliás, eu fui pra... Aliás, iluminação de LED lá, viu? Isso. E o campo muito bem cuidado. Que ilumina muitas areias, muitos... Pelo amor que de Deus. haja iluminação. Mas voltando ao Montemor, esse estádio municipal José Freitas Guimarães, que foi casa do Esporte Clube Montemor. Um abraço ao André de Capivari, que mandou o almanaque do Montemor, que disputou 3 Olha anos do só. profissionalismo, 77, 78 e 79. Você leu? Não recebi ainda. Você falou que mandou? É que eu tô rastreando pelo correio. Entendi, tá entendi. chegando. Tá chegando. Tá chegando. Manda pra gente Que também. cor o Montemor, o Cabelo? Que cor que era o Montemor? Era alvinegro. Preto e branco. Maravilha, Por meu isso, Santos, por isso querido. gostou, né? Não! Faltou vermelho, né? Porque o Primavera... Mas tá ontem bom. a gente passou pelo... Como é que chama? José Freitas Guimarães. E ninguém... E tava fechado, Estádio né? Municipal, José Isso. Freitas Guimarães. Que é perto do cemitério, aliás, de Montemor.
Aliás, outro dia tava tendo um jogo à noite lá, a bola caiu no cemitério e voltou sozinha. Até agora estão tentando entender o que aconteceu. São coisas da Você foi uma física. jogada espírita, talvez? Talvez sim, né? Ou pode ser um atacante terminal, não sei. E aí o que Uma jogada aconteceu? do além. Todo mundo ficou no carro, porque eu fico com curiosidade pra ver. Eles só viram os refletores, essa era uma de LED. Aí eu fui dar uma olhadinha, subi num tronco, Sim. pus a cara no muro. Cara, o gramado... Tapete. Deve ter Eu um O só- gol do gigante da Vila, do Não, Primavera. não chega a ser Nesse- idêntico. nesse- O da- Ô, o Chaibe, Primavera manda tá mais essa cuidado, imagem mas pro tá Daniel melhor. França colocar no nosso YouTube, por favor. Inclusive, Já tem sei. registro aqui. Manda sei. manda essa imagem pro Daniel França colocar pra quem tá assistindo no YouTube. Ali o jornalismo pulsando, né? Porque não, nós temos que provar as coisas que nós fazemos. Né? Sim, já vou mandar. Por Ô, favor, Léo, a gente tá falando de estádio, aí eu queria fazer um relato também por aqui. manda. Eu tava passando hoje à Tiraram tarde, foto depois do CBN Esportes, né, pela manhã, eu fui fazer meu exercício físico, fui almoçar também, passando pela cidade de Itu. Você com foi no tempo, hein? mercado, Passo- Chaive? Foi no mercado ou não? Mercado hoje não. Ah, E melhor. hoje Evita, eu tá? sempre passo em frente ao Novelli Júnior ali, né, Boa. nas redondezas. E eu percebi que todas as casas com portões fechados, as janelas fechadas, cadeado. Ih, Daí que eu fui entender, né? Hoje foi a apresentação do Alberto Valentim. Mas, olha, Eu mudaria dali, olha que seu. maldoso, cara. Eu mudaria dali da região, se eu Ó, morasse ali perto. Alberto é cria do Bugrão, pô. É capaz de até eu ceder, se for ver. Meia hora de Acho que é conversa. campeão. Bateu Bonitão, pênalti né? na Copinha Copinha 94. São Paulo, Opa. Ele parece o Clark Kent, né? Ele é Fazer- bonito. Rapaz bonito. Filmes. Tem um, vi- Rapaz do céu. tem um vídeo do aquele Davi Brasil, né? Que é o Gaguinho. Ele mora no David Brasil. David Brasil. Ele mora no mesmo, lá no Rio, né? Ele morava no mesmo prédio do Alberto Valentim. Aí o Alberto Valentim fazia a caminhada matinal só de sunga. Daquele jeito. O David. Ai, Valentim! O que virou esse programa, hein? Sensacional. Ô, Chaibe, fala pra gente aí do jogo do Bragantino hoje contra os Agulhas Negras. Contra o Águilas Douradas, né, o time colombiano, no primeiro jogo lá no Atanásio Girardot, foi 0-0 em Medellín. O Bragantino joga por uma vitória simples para classificar para a terceira fase, a fase que antecede a fase de grupos da Libertadores da América, e caso classifique vai pegar ou o Botafogo ou a Aurora, que jogam amanhã no Rio de Janeiro. O Que Bragantino na pecado pro segunda Bota, hein? Libertadores de Pensei sua nisso. história, né? Participou em 2022 também, agora em 2024 tentando chegar mais longe, quem sabe chegar até umas oitavas de final. Massa bruta que não tem desfalques para essa partida. Pedro Caixinha vai contar com todos os jogadores do Bragantino tentar essa classificação não inédita, né? Mas muito esperada também para a terceira fase nesse duelo brasileiro, possivelmente. Que fim levou o Botafogo de uma temporada que teria requintes, né, de sucesso e tudo mais, terminou com requintes de crueldade. Porque, na minha visão, o Botafogo não será capaz nem de passar pelo Bragantino. E corre perigo contra o Aurora, mas se pegar o Bragantino, pelo menos neste momento, é um Bragantino superior, é um Bragantino que luta pelo título, né, do Campeonato Paulista, é um candidato. E o Botafogo não esqueceu 2023, muito longe, os problemas só aumentam, né? Agora a crise vai para Tiquinho Soares, que é considerado pela torcida um jogador pipoqueiro, é brincadeira, né? Então, problemas pro Bota. Pode passar pelo Bragantino, pode passar, né? Primeiro tem que passar pelo Aurora, mas enfrentar o Bragantino no mata-mata não é fácil, não. E segue sem treinador o Botafogo. Na semana já do Thiago Nunes, não tem ninguém confirmado como novo técnico. O Cuiabá também tá sem treinador, né? Cuiabá também. Então, o vencedor de Botafogo e Aurora pega o Bragantino. Provavelmente. Aí poderia rolar um confronto Aurora e linguiça atômica, Linguiça energética. Verdade, linguiça Verdade, energética. Mas tem um detalhe, é que o Braga precisa passar, né? É. A gente tá falando e tal, mas tá no campo da... lá em como que é o nome? Atanásio Girardot lá Foi na quanto Colômbia, esse 0 a jogo? 0. 0x0, Esse jogo é que horas hoje, ô Chaibe? 9h30 da noite. Ah, eu vou lá em Bragança assistir. Pô. Eu também queria, viu? Então vamos junto, Chaibe. Passa aqui em Campinas. Vamos, passar ou a por gente aí. se encontra lá em Bragança, mas eu tô falando sério. Vou lá, vou lá assistir. 9h30. Jogo bom pra acompanhar, dá tempo. Comer um belo lanche. É isso aí. Bastante vinagrete. Mas eles fecham, né? Aquele dia lá tava fechado. Aí tem que ir na frente lá. Mas aquilo lá deve ser ordem da polícia, viu, Lupe? Até ser. pela organização do estádio. Eu sei que antigamente, durante o jogo, o restaurante era fechado. Antes, não. Antes não. Não, mas o restaurante ser fechado, eu acho que é uma coisa bem ruim, porque se você proibir a venda de bebida, já resolve o problema. Como acontece aqui nos estádios de Campinas,
que os estabelecimentos comerciais, 1 hora antes do jogo, ou 2 antes do jogo, não me lembro, não vendem bebida Perto do alcoólica. Guarani, 2 horas. Exato. Então, assim, pra que proibir a venda de comida? Não entendo também. Evitar a aglomeração. Só que, Eliel, é interessante. Não, eu vou falar isso. Não, Eu vou falar. 4h30, Tinha que 4h30. liberar. O cerveja. Ministério Público precisa fazer, e a Polícia Militar, cumprir a determinação deles. Eu desafio vocês, qualquer um de vocês, atenção Promotoria Pública do Estado de São Paulo, atenção Polícia Militar do Estado de São Paulo, eu desafio qualquer, e inclusive na cara da Polícia Militar, por que não fecham nas vésperas de jogo, ali, faltando meia hora para o jogo, os estabelecimentos na Grande São Paulo, que vendem ali, os ambulantes, o que querem de cerveja? Faltando 5 minutos para começar o jogo, no Allianz Parque, no Morumbi, no Itaquerão. Aqui. Aí os comerciantes que pagam os impostos é quem paga o pato? Repórter CBN, a gente volta já. Repórter CBN. Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024, o presidente Lula afirmou que não usou a palavra holocausto ao criticar Israel. Segundo ele, o termo foi parte da interpretação de autoridades israelenses. Lula disse ainda que não esperava que o governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu fosse compreender as críticas. O presidente brasileiro classificou as ofensivas da faixa de Gaza como genocídio e comparou o acontecimento às mortes de judeus por Hitler. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro negou que ele tenha assumido a existência de uma minuta golpista durante o ato político no domingo, na Avenida Paulista. O advogado de Bolsonaro, Paulo Cunha Bueno, afirmou que a investigação da Polícia Federal tem uma pobreza muito grande de elementos. Fábio Weingarten, também advogado do ex-presidente, disse que até o momento não há prova contra Bolsonaro nem contra ninguém. As declarações foram dadas na sede da PF em São Paulo, onde o ex-chefe de Estado chegou para prestar depoimento em um caso que apura se ele importunou intencionalmente uma baleia jubarte. A Rússia organizou desfiles com lançadores de mísseis nucleares após a entrada da Suécia na OTAN. A marcha de caminhões carregando armamento aconteceu nas ruas de Moscou. O objetivo do ato foi demonstrar o poder do Kremlin após o novo ingresso na Aliança Militar Ocidental. No horário de Brasília, 4h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento, vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19-3753-4400. 4h34 de volta com o nosso Arena para trazer o Mário Quintino, que agora está de olho nas estradas. Conta pra gente como tá a situação aí, Mário. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Começo com informações para o nosso ouvinte que é da região de Americana. Na rodovia Luiz de Queiroz, tem problemas com o veículo à altura do quilômetro 125, pouco antes da chegada para a rodovia Anhanguera. Então, tem pelo menos 1 quilômetro de lentidão. Atenção para quem vai acessar a rodovia Anhanguera a partir, portanto, da Luiz de Queiroz. No sentido contrário, em direção de Piracicaba, aí por enquanto segue sem maiores problemas. Sistema Anhanguera Bandeirantes, rodovia dos Bandeirantes já é o melhor caminho em direção de São Paulo, pela Anhanguera, já com lentidão naquele trecho que costuma ter já lentidão nesse horário, altura de Jundiaí, quilômetro 61. Falando também, Eliel, para o nosso ouvinte que utiliza aí a Zeferino Vaz, já tem trânsito intenso na chegada a Campinas, acesso para o trevo de Barão Geraldo, atenção, quilômetro 114. Eliel. Perfeito, 4h35, você volta já no nosso ponto final, Mário.
Quer conquistar seu carro novo de um jeito que cabe no seu bolso? O Feirão BV tá on, com taxas reduzidas e muito mais para você financiar seu carro. Acesse bv.com.br e simule online. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, o seu plano do coração com descontão. Acesse unimedcampinas.com.br. E o Vôlei Renata venceu pela Superliga o Blumenau ontem à noite por 3-1. Destaque para Adriano, que conquistou o troféu Viva Vôlei. O próximo compromisso da equipe de Campinas acontece sexta-feira, às 9 horas da noite, contra o Sada Cruzeiro. E os ingressos para a partida já estão esgotados. Mas tem uma forma de você curtir esse jogo, acompanhando a Rádio CBN Campinas. Feliz Audi novo na Audi Center Campinas. Agora é a sua hora de sair de Audi 0 km. Audi Q5 Prestige, entrada mais 24 parcelas de 6.450, sem juros e sem parcela final. E com apenas R$ 499 a mais das parcelas, você leva a versão Q5 S-Line. Aproveite! Essa oferta é por tempo limitado. Feliz Audi novo é na Audi Center Campinas. WhatsApp 19 3344 1200. Paz no trânsito começa por você. Arena CBN. Quatro horas e 37 minutos de volta com o nosso Arena CBN. Verão, né? Mandar um alô aqui pro ouvinte que mandou um bom livro para ler Entre os Monges do Tibete. Esse livro aí é bem famoso, né? Deixa eu ver, tem mais gente mandando. Pensamento positivo pro nosso amigo Faustão, verdade. Faustão tá passando por mais um transplante, né? Agora de Força pro Fausto. Força pro Fausto Silva, que começou nos gramados deste país como um repórter de campo, né? E que, aliás, foi ontem no nosso News Truck lá na Tetra Pak que você trouxe como a TV brasileira tem passado por dificuldades na questão do entretenimento. Sim. Fausto Silva foi um dos grandes personagens do entretenimento da TV brasileira, hein? Por muito tempo. Não só da TV, como do rádio. Do rádio também, né? Quem se lembra do balancê no início do rádio, feito no rádio, que o levou para tamanho sucesso no rádio, que o levou para a televisão. Mas, cara, 30 anos se sustentar na Globo. Aliás, Fausto Silva, ele fez esse balancê, se eu não me engano, com Osmar Santos. Sim, agora, sim. Agora não dura 5 anos mais, né? Ah, não. Não chega, hein? 4h38, como que é o nome do estádio lá de Montemor? José Freitas Guimarães. E vem. Olha lá no estádio José Freitas de Guimarães o que estava acontecendo. Dizem que aquela árvore nunca mais... Tava catando mexerica ali? Aquela árvore nunca mais nasceu. Rapaz do céu, que constrangedor, hein? Tá no YouTube, pra quem quiser ver. Era treino secreto, Era treino secreto. Não adianta, é o que eu sempre digo, a vida é como um motel, aqui se faz, aqui se paga. Ó o cabelo, cara. Você tá cheio das frases de efeito. Rapaz. Qual que é aquela que você soltou hoje por aquele clube? Gostei. Como que é? Não precisa citar o clube, mas como é que é? Lá vai. Nossa, até falei com o Pio, né? Como que é? A gente não sofre porque só dá alegria, né? Então tá bom. Ô, Lupe, tem novidade alegria, no Guarani? Guarani hoje teve coletiva do Diogo Matheus. Guarani vai Você enfrentar... acompanhou, né? Fui lá. O Guarani vai enfrentar o Botafogo sexta-feira. Atenção pro horário, porque não é um horário típico pro futebol, não, hein? Muito pelo contrário. Eu acho que pela primeira vez nós vamos ter um jogo sexta-feira às 6h30 da noite. 6h30 da noite, estádio Santa Cruz. É decisão pro Bugre, que saiu da zona do rebaixamento com o empate com o São Paulo e agora pode, até mesmo se conseguir uma vitória, dependendo do que acontecer, garantir aí a permanência na elite do futebol paulista. Mas é claro que depende de muitas combinações. E o Guarani, ele tem a volta do Heitor, que cumpriu suspensão contra o São Paulo, porque tinha sido expulso contra a Lusa. Então,
E tudo vai depender da evolução durante a semana, mas acho que Derek, Camacho é dúvida também, saiu machucado. Anderson Leite saiu Camacho, muito problema no desgastado. Mas tava uma né? dúvida Joelho. na lateral direita, né? Entre o Heitor e o Diego Matheus. Não, né? mas então, aí essa dúvida vai pro Botafogo agora, né? Porque o Heitor tava suspenso, não podia jogar contra o São Paulo. E o Diego Matheus não fez uma partida ruim, né? Então vai depender do que o Claudinei adotar como critério. Entendi. Suspenso volta, ou se ele vai manter o Diego Matheus, que é um cara que já é o mais velho de clube desse elenco do Guarani. Bom, e do lado da Macaca, quais as novidades? Macaca também tem semana cheia, joga contra o Novo Horizontino domingo, 5 horas da tarde. E é uma semana importante porque o Akin, boliviano, não jogou contra o Corinthians, teve um problema na coxa. E segundo a nota que foi divulgada pela Ponte, não é algo que preocupa e ele deve estar à disposição do Brigatti para o jogo contra o Novo Horizontino. Mas tem a situação também do Dodô e do Gabriel Novaes, que ficaram fora das últimas partidas, não só do jogo contra o Corinthians. Então, semana cheia, para quem sabe recuperar esses atletas. O Akin eu acho que volta, o Emerson Santos ficou no banco, entrou no finalzinho do jogo, também foi uma boa notícia. E a Ponte pode até garantir a classificação. Se o Água Santa perder e a Ponte vencer, a Ponte vai enfrentar o Palmeiras na próxima fase do Campeonato Paulista. É isso. Perfeito. O que acrescentar, Carlão? Olha, com relação ao Guarani, eu creio que o Claudinei vai manter o Diogo Matheus, até pela liderança dele, a importância. A gente espera que seja a última passagem do Diogo pelo departamento médico, né? Em 2022 ele teve muita essa situação, viveu essa situação. Em 2023 manteve uma regularidade e esse ano não começou bem em virtude desse problema, agora voltou, liderança do grupo, um dos capitão do time, deve permanecer no lugar do Heitor. Tem um problema para o Claudinei e eu acho que ele está tentando resolver, e até nós discutimos hoje no CBN Esportes, a lateral esquerda, o Helder não está bem, não conseguiu se encaixar, ele até improvisou o Lucas Adel no setor, talvez alguma mudança aí no lado esquerdo do Guarani, mas sem problemas para enfrentar o Botafogo, né? Até numa eventual ausência do Camacho, o Matheus Bueno entrou bem e pode ser aí um substituto à altura. O Remes Rodrigues está relacionado para o jogo do São Paulo contra a Inter amanhã, hein? Em Brasília, né? Em Brasília, no Mané Garrincha, tá tudo certo, ele vai pro jogo, hein, gente? Remes Rodrigues. Mas isso é uma notícia boa ou isso é uma notícia não tão boa? Eu acho que se ele for o Remes Rodrigues, que fez sucesso na Copa de 14, foi pro Real Madrid e quiser jogar bola, é uma notícia excelente. Ele pediu a reintegração. É uma notícia excelente. Mas eu acho que é um jogador que ele vai ter, assim como o Lucas Moura, o calendário do futebol brasileiro, ele é louco, ele é absurdo. Então esses jogadores acostumados ao futebol europeu, eles precisam de um tratamento especial. O Rames vai jogar mais no Morumbi, interior ele não vai. Tem que ter um tratamento um pouco diferenciado, porque senão esses caras estouram, eles não aguentam. Vou falar um nome aqui pra vocês, hein? Vai. Ó, vai no cavalinho. Tá querendo voltar a treinar um time de futebol. Zinedine Zidane, seleção brasileira. E aí, hein? Fala pra tirar o cavalinho da chuva. Achei que já Roberval Davina tá lá. Achei que você ia falar Israel de Jesus, pô. Não, ó, tem Barcelona, Juventus e Bayern de Munique interessados na contratação do Zinedine Zidane, mas caberia na seleção do Brasil, hein? O último clube dele foi o Real Madrid? Ou ele treinou alguém depois? Real Madrid, né? Olha, caberia ou não caberia na seleção? Eu acho que caberia, mas agora com o Dorival Júnior fica difícil. Aí você queima, né? Desses clubes que você citou, Eliel, talvez a Juventus, né? Que é o clube que ele tem identificação. Mas acho que vai pro Bayern. Mas sabe por que eu acho que não dá a Juventus? Por conta daquele episódio com o Materazzi. Será? Que ali ele feriu o ego do Materazzi e deixou uma impressão muito ruim no futebol italiano, mesmo tendo a história dele lá. Mas não sei não, hein? Eu acho que ele vai pro Bayern, porque Bayern Barcelona não tem identificação. É a mesma coisa o Abel Ferreira e treinar o Corinthians. Não faz sentido. Agora, sei lá, acho que o Bayern... Eu acho que ele pode ir pra Juventus, sim. Até porque o passado é passado, o presente é presente e o futuro é incerto. Mas nesse caso, aí tem um adendo nessa frase. Dependendo do que... O futuro só é futuro porque o passado reluz no presente. Livre, que rolo. Aliás, o que você prefere, Carlão? 1 hora no passado ou 1 minuto no futuro? Caramba! Depende do que vai pra ele. Mas... Pode mudar o passado? Não. 1 hora no passado ou 1 minuto no futuro? Eu sou um cara saudosista. Passado. 1 hora no passado. Rapaz, eu iria 1 minuto no futuro só pra ver os números da Mega de hoje. E depois eu fiqueria o passado que eu quiser.
Foi bom. Bom complemento. E você, ô Charles? Eu iria no futuro também. Já que não pode mudar o passado, fica relembrando coisas que ficaram pra trás, não é tão bom. Mas aí tem um É só não ir em mercado também, né? É, tem isso. Mas se você vai lá 1 minuto no futuro, é 1 minuto só, né? É coisa rápida. Tiro curto. Aí você, 1 minuto, aí você vê tudo que vai estar acontecendo e você volta, nossa, como é que eu vou fazer pra mudar aquilo ali? Se é uma coisa que não é da tua vontade. Não, eu só queria ver os números da Mega. O resto. Não, tudo bem, ué. O meu Mas no futuro ia ser. Aí se você vê os números da Mega, que vai cair naquela ocasião, aí você vem com os números, não é sorteado no Mas, presente. Eliel, você que é um coach sentimental. Coach, só me faltava essa. Eu tô percebendo. Eu tô percebendo até. Ele é o coach, não. Não, eu tô percebendo, Lupe, até ontem na viagem. Dos coaches vai chegar aqui na porta, Ontem na viagem, Montemor, Campinas, Fábio Scheib estava conosco. Hoje também. Isso! Que trilha sonora maravilhosa. Ele é Almeida. O que você está achando assim? O Fábio Scheib, ele está me passando uma imagem de que ele tá triste, cara. Não tá? Sorumbático? Tá, eu acho que não. Você acha que não? Eu acho que ele tá prestes a tomar uma decisão que ele não quer, mas ele vai tomar essa decisão. Então, é justamente nesse diapasão. Eu acho que vai. Sabe aquele jogador que ia ser repatriado? Então, tá com uma tipo carinha, o Neymar cara. voltando pro Santos, Isso, Valdívia de volta pro Palmeiras. Tá nesse estilo, cara. Ele não quer, mas vai acontecer. Desde ontem tá assim, eu tô sentindo isso. Ô, Eliel, mas você falou do Santos, falando de passado aí, quem gostaria de mudar o passado é o presidente Marcelo Teixeira, né? No Verdade. Santos, porque hoje saiu uma notícia, depois daquele transfer ban lá que impediu o Santos... Aliás, vai ter outro, hein? Vai ter outro. Do Cueva. Então, Deus, vai lançar o Cueva, cara. Tá louco. Hoje saiu mais um transfer ban que a FIFA vai acionar o Santos por causa do Cueva. Lembra do Cueva que jogou no São Paulo? Exato. Não teve sucesso no Santos. Em 2020, o Santos ficou devendo 20 milhões de reais pro clube russo. Aliás, o Santos prejudicar bastante. Eu vou falar um negócio pra vocês. Esse mecanismo é igual a lei da pensão alimentícia. Essa funciona. Principalmente no Brasil. E esse transfer ban é igual, porque a hora que entra aí o clube vai lá e paga. Aí pega dinheiro de bilheteria, antecipa a verba de patrocínio, vai lá e paga. Cara, mas olha o momento do O Santos. Bustos, um dos maiores... Mas a Ponte teve 2 também. Sei lá, uma das maiores... horrível. Se a moda pega... Como que posso falar? Um dos maiores fiascos do Santos em termos de contratações de técnico, esse Bustos, conseguiu receber integralmente tudo que o Santos devia a ele. Não quis acordo, não. Graças ao transfer ban. E não quis acordo. Não vai precisar trabalhar pro resto da vida graças a essa multa que o Santos pagou. O Santos ofereceu acordo. Mas aí tem um outro problema. Não foi o Bustos que foi lá, assinou o contrato. Não, claro que não. Colocou a faca no pescoço de ninguém. Alguém deu um contrato pra ele e ele foi lá e assinou. A mesma coisa o Cueva. Então nós precisamos ter aí a consciência de que também... Eu acho que sabe de quem devia cobrar o transfer? Do presidente da dirigente. época. Eu também acho. Quem que era o dirigente? Quem que era Eu o técnico? também Quem acho. que era o E principalmente, presidente do Santos? Antônio Lupe, em final de mandato, porque ele pega e deixa a dívida pra quem Pro vai outro, chegar. exato. Deixa Pelo o amor de Deus. legado. Cobra o presidente. Por que vai cobrar? Tá, o presidente ele responde pelo clube. Mas, cara, ele toma uma atitude Agora, que prejudica o clube. Imaginem vocês, se essa regra fosse realidade, como seria esse Palmeiras? Porque não tendo isso como regra, a Leila já é mão fechada ao extremo, já trata as finanças do clube com extrema responsabilidade. Imagina se tivesse essa regra. Você tá louco. Primeiro que não ia ter ninguém querendo ser presidente. Vamos deixar claro. Não ia ter ninguém querendo ser presidente dos clubes mais. Não sei, não. E esses dias o Palmeiras tomou um tombo grande aí, viu? Porque da gestão Luiz Gonzaga Beluso ainda, que é economista, inclusive, ele rompeu o contrato com a Fiat à época, né? Vai ter que pagar o Palmeiras, o processo estava rolando desde 2009. 90 milhões, né? Obrigado a pagar 70 milhões de reais pela quebra de contrato à época. Agora a Leila tá na Você bronca. imagina mas se chegando a Leila receber receber essa conta? Se a Leila recebeu o que a W Torre deve pro Palmeiras lá em termos do estádio, né? Do uso do estádio, mais de aí 190 milhões. paga e ainda sobra uma quirelinha. Agora, gente, é brincadeira o dirigente, né? Ele pega assim, ó. Fala. Tem o Cueva. Tem o Cueva. O Cueva ele já tinha um histórico no São Paulo, um histórico na seleção peruana. O cara vai, ó, contratação, Não, mas não tem gente contratando o Lucas Lima até hoje. Beija a cabeça do Tem gente contratando o Lucas Lima até hoje. Tem gente contratando o André Balada até hoje. Colocando pra jogar. Tem, ué. Tem gente contratando o Chay até hoje. Tem, ué.
Mas essa questão do transfer ban do Santos me lembra muito lá em casa, né? A gente termina um carnê, vem lá e chega outro, né? Na hora que você vai comemorar, você fala assim... de uma pizza, você fala assim, não dá, chegou mais um carnê. Eu falei, cancela a pizza. O ouvinte foi muito bom aqui, ó. Ele mandou, deveria ter lei de responsabilidade fiscal nos clubes. Sem dúvida. Júlio César, concordo. Mas não tinha algo que Então, tem assim. o teto de gastos, né? Em alguns esportes tem. Por exemplo, na NBA, é impossível você montar um super time porque tem teto de gastos. Você só consegue montar estes super times se o cara abrir mão de ganhar o que ele vale. Sim. Aí você consegue montar, mas a maioria dos atletas, ninguém quer, né? Entendi. Ninguém quer. Por exemplo, no Arena, não foi fácil montar um super time. Por isso nós montamos qualquer um mesmo. 4h51, vamos pro intervalo. Eu fiquei ofendido agora, hein? Não, fica tranquilo, cara. Tem muita gente aí que Você não é o único, não. viria por menos ainda. Ah, que coisa. Vamos pro intervalo, a gente volta. Arena CBN. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. Aluguel de Munks, guindastes, transportes de máquinas e mudanças industriais é com a Munk Mac. Equipe altamente especializada em içamento e remoção industrial, somado à maior frota de guindastes e Munks do mercado. É com a Munk Mac. Atendimento imediato para Campinas e região, com transporte para todo o Brasil. Deixe o serviço pesado com a Munk Mac. Informações 19 3279 0005. munkmac.com.br. Arena CBN. Quatro horas e 53 minutos de volta com o nosso Arena CBN. Muita gente já participando, mandando mensagem dos livros aqui. Como tem livro, hein, gente? Como tem livro. E eu vou dizer uma coisa pra você, Carlão. A cada livro, uma nova história. Sem dúvida. E cada momento é vivido uma única vez. Exatamente. E a próxima página é sempre escrita no futuro. Sempre Já dizia tem. Armando Nogueira. Leia, leia, leia. Leia. Precisa fazer esse Aliás, suspense, como assim? diria Pelo o amor outro, de Deus. leia pra não ser enganado. Sempre é bom. E ouvir a CBN também. Sempre. Sempre é bom também. Ô, Chaib, além do jogo do Bragantino, o que mais tem nesta terça-feira de futebol, hein? Tem Copa do Brasil, viu, Elia? Hoje os jogos da primeira fase continuam, né? O Atlético encara o Volta Redonda, o Atlético lá de São João del Rei, lá em Minas Gerais, encara o Volta Redonda. Também tem o jogo do Juventude. O Juventude encara o time cearense. Iguatu? Me foge o nome, Iguatu, exatamente. Iguatu, Chaib. O Iguatu fora de casa. E também tem o jogo do Vasco, 9h30 da noite, mesmo horário do Bragantino, vai ter que escolher um dos dois para assistir. Vasco e Marcílio Dias. O Marcílio Dias Não, é o como segundo assim escolher um colocado dos do dois? Campeonato Catarinense. Nós vamos lá pra Bragança, pô. Tá definido já. Então eu vou ver pelo celular. Não, mas você vai estar no estádio vendo outro jogo? Torcer pro linguiça energética. Vamos torcer pro Bragantino. Claro. 9h30 da noite, Marcílio Dias e Vasco também, pro Copa do Brasil. Lembrando que é aquela vantagem, né, do visitante jogar pelo empate. O Vasco pode empatar para classificar. Quem diria, hein? Marcílio Dias, Vasco Clube na Náutico primeira... Marcílio Dias. Não, Vasco na primeira fase de Copa do Brasil, hein, gente? E o Santos nem tá na Copa do Brasil. Não, mas então, só de estar na primeira fase da Copa do Brasil tem que dar levantar a mão graças pro Deus, céu, né? Porque, ó, Ponte não tá... Aliás, a Ponte com chances, hein? Chances. Já chegando a 16 pontos, dependendo da situação dos classificados, até se Ponte com chances. mas tem que Inter de esperar. Limeira, se ganhar hoje do São Paulo, vai a 17 amanhã, pontos. né? Amanhã, isso. Vai a 17 pontos, e aí também tem chances dessa vaga. Eu Tem o Novo cravo, Horizontino no meio. eu cravo pra vocês que o nono colocado tem muita chance de ir Não tem. na Nono? Copa do Brasil. Nono não. O nono, porque dos 8, Não, nono não tem. você pega os 4 grandes.
já vão. E o Santos vai ocupar. São 5 vagas pelo Campeonato Paulista. Então, O Corinthians não vai, por exemplo. Vai ter que ir o pro Corinthians brasileiro. hoje tá fora. Mas aí você pega, o Lupe, os 8. Tá. Vamos pegar hoje quem seriam os 8. Eu tenho aqui, Via vamos lá. brasileiro, como é que é pra Copa do Brasil? Via Brasileiro é o campeão da série B. E via Campeonato Brasileiro, os times que entram na Libertadores, eles já ganham a vaga na Copa do Brasil, porque todos entram lá na E tem a frente. Copa Paulista. E a Copa Sul-Americana também, E a né? Copa Paulista. Hoje. Palmeiras e Ponte, Santos e Portuguesa, Novo Horizontino e São Paulo, Inter de Limeira e Bragantino. Desses 8, Bragantino deve entrar pelo Brasileiro Ranking, Palmeiras, idem, São Paulo, idem, e aí nós teríamos o Santos, que pegaria uma vaga. Via Paulista, né? Via Paulista. Mas se for campeão da Série B, já abre outra vaga. Aí o Santos já não pega. Então, por exemplo, aí sobrariam 4 times para 4 vagas. Seriam quais eles? Ponte, Inter de Limeira, Novo Horizontino e Portuguesa. Esses 4, na minha visão... Não, Portuguesa é o Água Santa. O Água Santa. Mirassol. Não, Mirassol tem a pontuação pior que o Água Santa. Não, então são esses... Ah, porque aí vai a pontuação geral, né? Não Isso, porque continua somando pontos. Não Por é exemplo, pela classificação. quer ver um exemplo? Vamos pegar aqui. Joga... Vamos pegar lá. O São Paulo classifica, pega o... Quem que é o que São Paulo pode pegar? Novo Horizontino. Novo Horizontino. Então vamos lá. Aí o São Paulo ganha do Novo Horizontino. Aí o São Paulo soma 3 pontos. Sim. Vamos supor que a Ponte pega o Palmeiras e aí ela perde nos pênaltis. Ela somou 1 pontinho. Então aí ela por exemplo, aí o Novo Horizontino tem 18. A Ponte tem, 16. Ela vai 17. Não passa? Então a Portuguesa, mesmo se classificando, é pouco provável que Pouco ela chegue à Copa do provável. Brasil. É por isso que eu tô O próprio dizendo. Guarani ano passado. O Guarani se classificou, mas não foi pra Copa do É Brasil. por isso que eu tô dizendo que o nono tem chance de entrar, porque o nono vai ter talvez mais pontos do que a Lusa. Sim, Você vai, entendeu o que eu tô querendo dizer certamente. agora? É isso que eu tô querendo dizer pra você. Não, eu acho que essas 5, pensando em todos os outros cenários. Quais são esses cenários? E tem mais um Bragantino vai pelo Brasileiro, Palmeiras vai pelo Brasileiro, Santos pela Série B. O São Paulo, Entendeu? por exemplo, foi campeão da Copa do Brasil, abre uma vaga pro Paulistão. É isso que eu tô querendo dizer. Então, eu são acho que o palavras nono diferentes, colocado tem muita chance de ir pra Copa do Brasil. Muita chance. Salvo engano, é por isso que o Botafogo de Ribeirão tá lá, não é? Não, o Botafogo deram algum jeito lá de encaixar com o vice do troféu anterior, 2022, um negócio assim. Mas eu acho que é paulista, hein? Depois vê. Bom, 5h47, 4h47, não, 4h57. Ainda bem, hein? Vamos abrir o nosso sarcófago porque o William Cabelo vai trazer um jogo memorável que aconteceu lá no ano do nosso Tetra para trazer aí os detalhes do grande duelo envolvendo Ponte Preta e Mojimirim, o Bora lá. O Botafogo entrou pelo Paulistão. Ano Agora o passado, ele entrou por conta do vice-campeonato do interior que deu aquele rolo do Guarani Criciúma. Nossa. Então, ele entrou Taça pelo Independência. Paulistão. Exato. Falei pra vocês aí. Falou. Eu errei. O nono colocado tem muita chance de avançar. Mas enfim, Vamos lá. Continua aí. A música de Cidade Negra. Cidade Negra, Isso. onde você mora. Eu, aqui pertinho. no Aqui centro. perto, né? É. Eu moro lá em Indaiatuba. Legal. Que coisa boa. Quem que enfrentou? Mojimirim. Mojimirim. Ponte e Mojimirim. Quem que tinha no Mogi? Ponte Mas ou é assim, Bugre? É o Bugre, né? É Bugre. O Guarani. O Guarani. Olha, no Mojimirim tinha Você convence o cara, você tá vendo? Nossa. O Mogi tinha Tá tão enraizado nele. Mabilha. Quem? Mabilha. Jogou no Guarani, Jogou no Mabilha. Guarani. Mabilha é o nome do boteco em Ribeirão, não é? É. Boteco do Mabilha. Lá na Baixadona, Na descida, né? Indo na Câmara. Mabilha. É isso. E o Guarani? O Guarani tinha... Não, o Guarani não tem, não. Eu vou falar, da Silva. É 93 ou 94? Eu não sei. Vamos... Que ano que você quer ir, Carlão? Você colocou 94, né? Pode ir você, cara. Então vai, eu vou de 94. Eu vou de 95. Scheibe. 9-3. Aí, cercamos eles. Não, vai, Pronto. não sai dessa. Essa, hoje não Já tem era. provocação. Eles não ganham nem mais nem. Hoje não tem vibraçãozinha. Não tem, provocação. Vamos ver esse vídeo do jogo pra quem tá no YouTube, pra quem tá no rádio, vai ver também, mas através da narração. Os dois times caiu bastante. Pouca emoção e muito erro. Mas aos 20 minutos veio o primeiro gol. Na tabela com Clóvis e Djalminha, Tiba chuta forte. O zagueiro do Mogi completa. Guarani 1-0. A festa
festa durou pouco. Do cruzamento da esquerda, Leles empata de cabeça. 1-1. O Guarani tenta o segundo gol. A ajuda que precisava não demora. Djalminha entra na área, cai e o árbitro marca pênalti. Veja de novo, uma falha vergonhosa do árbitro Silas Santana e uma força a mais para o Guarani. A expulsão de 2 jogadores do Mogi, Leles e Fernando. Djalminha bate e faz. Guarani 2-1. Com o 9 em campo, o Mogi sente a pressão do Guarani. Jogada pela esquerda. Djalminha recebe na frente da área e aumenta a diferença. Guarani 3, Mogi 1. Que ano que foi, Cabelo? Ganhador foi quem chutou aí, 94. Carlão de Freitas, Valeu, parabéns, Carlão. Sempre imparcial essa Copa. Manda a escalação do Bugre. O Bugre de Pitarelli, Gustavo, Valmir, Fernando e Robinson, da Silva, depois Rodinei, Fábio Augusto, Alex, depois Robert, Djalminha, Tiba e Clóvis, o técnico Candinho. O Tiba? Tiba. Atenção que amanhã estaremos em Paulínia, aniversário da cidade de Paulínia. Vamos lá comer um bolo. Ali em frente à prefeitura, ao lado do Teatro Municipal, a Arena estará lá e todos os ouvintes de Paulínia são convidados, amanhã é feriado em Paulínia, a estarem conosco amanhã, fazer uma arena bem diferentão. Se quiser levar um coolerzinho, pode levar também. Tá valendo, tá bom? Quem sai, o Cabelo? Rodriguinho, Fernanda ou Calabreso? Calabreso. Ih, errou. Ele tá cancelado, né, Rodriguinho? E aí, Luke? O que é isso aí? Fazenda. Saiu o Rodrigo Leonel. Então tá bom. Vamos embora, gente. Tchau, tchau. Arena CBN. Oferecimento Munkmac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com